E aí, meu povo, mais um vídeo de Maquiando o Cliente. E hoje o vídeo todo focado em preparação de pele, tá? Mostrar a vocês como é que eu tô fazendo a preparação de pele atualmente, nas modelos, em clientes. E aí eu já começo com um tônico para fazer a limpeza dessa pele. A limpeza é super importante. Se a cliente chegasse com um restinho de maquiagem, usar um demaquilante para depois vir com um tônico, mas eu não dispenso esse passo do tônico. E aí já vou aplicar o hidratante, a hidratação também é um passo essencial para evitar que essa pele não craquele com o passar das horas, para garantir um acabamento mais bonito na pele, não ficar aquela maquiagem, sabe, quando tá tipo repuxando de tão seca. Então a hidratação é super importante, independente do tipo de pele, tá? E eu vou espalhando aí com um pincel do Fiber. E aí eu vou aplicar essa bruma antes da base, porque ela deixa a pele bem preguentinha quando a gente aplica. Então já vai servir para a base grudar bem na pele. Já tô aplicando a base. Vou aplicar com o pincel Kabuki, que não é regra, tá? Pode aplicar com o pincel que você quiser. Mas eu gosto mais do pincel Kabuki porque acho a aplicação mais rápida, ele entrega um pouco mais de cobertura. E pincel kabuki é sempre com batidinhas, tá, gente? É como se fosse uma esponjinha. Deposita sempre com batidinhas. E aí eu venho com a esponjinha para tirar qualquer marcação. Eu poderia nem usar a esponjinha, só o pincel já me dá um acabamento bem legal. Mas eu sou meio que viciada, então para minha consciência ver que eu usei a esponjinha mesmo. Para garantir que não ficou nenhum excesso de produto em nenhum lugar, nenhum acúmulo, nenhuma marquinha de pincel. E aí eu vou vir com esse corretivo da Visela pra gente fazer o nosso contorno. E eu tô mostrando aí onde que eu vou aplicar esse contorno. Eu não gosto de fazer muito abaixo da orelha, sabe? Porque eu acho que deixa o rosto com aspecto um pouco mais caído. Então eu gosto de aplicar sempre aí, ó. Bem na costeleta dela. Pegando o início da sobrancelha e seguindo em direção à boca, sabe? Bem na diagonal. E aí eu vou aplicando com o pincel, eu gosto sempre de aplicar o contorno assim. Espalho na plaquinha, venho com o pincel e já vou aplicando e esfumando. Porque assim garante que eu não vou deixar o contorno muito escuro. Vocês viram que esse corretivo é bem escuro. Então eu garanto que não vai ficar muito escuro e nem que vai ficar muito marcado. Eu já consigo deixar esse contorno mais suave. Só já assim aplicando e esfumando com o pincel. E aí vou aplicando aí na testa também, bem de leve, trazendo bem em direção à raiz do cabelo, tá? E agora, para fazer o contorno do nariz, eu já uso um pincel bem pequenininho, porque eu quero atingir uma área menor. E eu vou primeiro contornando as laterais do nariz dela. Eu não faço somente uma linha, eu esfumo bastante essa linha, trazendo para baixo, sabe? Descendo pelas laterais do nariz, ó. Seguindo até o início da sobrancelha. E aí eu tô mostrando que eu vou usar esse corretivo aí da Suelen para fazer a iluminação. E olha só, gente, eu esquento bastante ele na plaquinha. Eu pego um pouquinho com a espátula e vou fazendo esse movimento, sabe, de misturar para esquentar, para ele ficar mais emoliente. Eu gosto muito de fazer assim, às vezes eu até prefiro do que usar o diluidor. Porque quando você usa o diluidor, você tá meio que interferindo na cobertura daquele produto, sabe? Deixa o produto um pouco mais ralo e às vezes ele não fica tão legal na pele. Então, já vou aplicando abaixo dos olhos, trazendo um pouquinho para a aba do nariz dela, tá? Só para intensificar um pouquinho mais o contorno que a gente fez. Lembre que o jogo de luz e sombra é questão de contraste, então eu já fiz o contorno, o escuro, e agora eu vou fazer a iluminação claro para os dois entrarem em contraste e assim eu conseguir uma definição melhor, sabe? De luz e sombra do nariz. Aplico um pouquinho aí em cima.
ossinho do nariz dela, levando pra testa, tá? A testa eu não vou iluminar muito, é mais entre as sobrancelhas mesmo. E aí já venho com a esponja esfumando todo o corretivo. Ele meio que já deu uma secadinha aí, né? Porque eu apliquei para depois vir esfumando. Mas mesmo assim eu venho com a mão super leve, com a maior paciência do mundo, dando batidinhas aí para esfumar bem esse produto. A gente não pode botar força, porque senão pode abrir um buraco. Então é bem com calma, principalmente aí, ó, na bordinha do nariz, né? Para não invadir o contorno que a gente fez e perder todo o trabalho. Então é bem com calma, mão leve, paciência. E, gente, só lembrando que essa é uma das maneiras que eu faço a preparação de pele. Claro que tem várias, vai depender do gosto, do estilo da cliente, tá? Então, se vocês quiserem que eu traga outras técnicas de preparação de pele, comenta aqui pra mim, pra eu saber, que aí eu posso trazer em uma pele de outro tom, uma pele mais jovem, uma pele mais madura, tá certo? E aí, eu vou aplicar meu blush cremoso. Tô mostrando que eu tô misturando essas duas cores. E como sempre, né, para não perder o costume, eu acabo pesando aí na mão. Mas mesmo assim, não tem problema. Eu já peço para ela virar o outro lado para aplicar o restante, né, que ficou no pincel. E assim eu começar a aplicar o nosso blush. Sempre com batidinhas, tá? E eu sempre gosto de fazer assim, aplicando um pouquinho na maçã do rosto, levando em direção ao contorno. Eu não faço aquela bolinha, sabe? Na maçã do rosto. Eu vou sempre levando em direção ao contorno para ficar tudo mais harmônico, não ficar nenhuma marcação. Ó, vocês podem ver que esse outro lado já suavizou, né? É esfumar, esfumar é vida. E bora pro iluminador. Tô mostrando que eu vou usar essa paletinha Réa de Guerra, minha da Ruby Rose, que é ótima. E aí, ó, vocês podem ver que eu nem encosto o pincel na pele direito, né? O pincel nem dobra na pele, porque a pele ainda está molhada. Eu ainda não selei com pó. E como o iluminador é um produto em pó, né? Esse que a gente tá aplicando, se eu for com muita força, se eu aplicar demais, pode acabar manchando. Vai ficar aquela marca e não vai ter mais como tirar, porque a pele tá molhada. Então, eu vou com a maior calma do mundo. E eu gosto de fazer isso para me dar mais intensidade no iluminador e também mais durabilidade. Vou aplicar um pouquinho entre as sobrancelhas, que é uma coisa que eu quase nunca faço. Mas como o vídeo de hoje é só de preparação de pele, e como ela é minha modelo, não é cliente, eu vou aplicar aí entre as sobrancelhas. Em cliente, gente, fica como se fosse oleosidade, então eu evito fazer. E olha só essa dica que eu vou dar pra vocês, que eu já dei em outros vídeos. Eu vou aplicar um corretivo líquido aí na minha esponjinha, bem pouquinho. E vou aplicar abaixo dos olhos. Porque, gente, a gente aplicou aquele produto anterior mais pastoso que já secou. Então, se eu viesse tirar o acúmulo abaixo dos olhos do jeito que estava ali, eu poderia abrir um buraco. Então, eu venho com corretivo líquido, bem pouquinho mesmo, para dar essa molhadinha, sabe? Aí nessa região e assim eu conseguir tirar qualquer acúmulo que possa ter ficado nas linhas abaixo dos olhos dela. É uma dica ótima, não vai interferir em nada, não vai deixar a pele pesada nem nada, porque é bem pouquinho que a gente aplica. E após isso, já vou aplicar o pó, peço para ela olhar bem para cima, para essa área ficar bem lisinha. E assim eu conseguir depositar bem o pó, eu aplico bastante mesmo nessas áreas, porque são áreas que têm mais camadas de produto, né? A gente aplicou base, corretivo, então, e por aqui abaixo dos olhos ser uma área mais fina, então é preciso dar uma selada bem boa para o produto ficar bonitinho no lugar. E assim, gente, vocês percebem que esse pó que eu tô aplicando, ele é mais claro que o tom de pele dela. Então, por conta disso, eu não vou aplicar no rosto inteiro. Vou aplicar somente nas áreas que eu usei o corretivo mais claro para manter essa minha iluminação. Eu nem posso aplicar em todo o rosto dela, senão eu posso acinzentar. E nem posso aplicar um pó do tom de pele dela nas áreas de iluminação, senão eu vou perder a iluminação que eu fiz. Foi trabalho perdido. Então, é bem estratégico mesmo essa selagem. Pó claro, somente onde a gente quer iluminar. E aí, com esse pó da Boca Rosa, eu vou selar as áreas de contorno, tá? Eu ia até selar
o restante do rosto dela, mas eu vi que esse pó ia ficar escuro pro tom de pele dela, então eu selei apenas as áreas de contorno. Para dar uma intensificada a mais, para selar esse contorno, sem correr risco de acinzentar, né? Se eu aplicasse o pó mais claro, com certeza eu iria acinzentar. Tudo que a gente bota de mais claro em alguma coisa escura, a gente acaba acinzentando, seja pele, seja tinta, seja o que for. Então, tenho sempre em mente isso. E aí, com o pincel fofão, eu já vou espalhando todo o pó, vou varrendo bastante e já selando o restante do rosto que a gente não depositou o pó. Eu volto depois com um pouquinho do pó, do tom de pele dela, para selar o queixo, né? Essas áreas que a gente não depositou pó. E agora eu vou vir com este iluminador, que é maravilhoso. Ele é um iluminador solto. Ele tem umas partículas de glitter. Então, assim, dificilmente eu uso em cliente. Uso mais em modelo. E eu vou aplicando, ó, bem combatidinho, só nesse ponto alto mesmo, tá? Nesse ponto alto do enzigomático dela. Só pra dar aquele estourinho, sabe? Eu não gosto de aplicar ele antes, do jeito que a gente aplicou o iluminador compacto. Porque eu acho que ele acaba manchando um pouquinho mais. Por ele ser solto, às vezes a gente acaba pesando na mão, pegando mais do que gostaria. Então, eu gosto sempre de aplicar depois da pele já selada, porque vai garantir que não vai manchar, que eu vou conseguir esfumar. Eu aplicando aí na testa, só pra dar o acabamento mesmo nessa pele, né? E aí, bruma, pra finalizar, tirar todo o aspecto seco dessa pele, devolver o viço. E é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like para não perder os próximos vídeos e comenta muito aqui para mim sugestões para os próximos. Um beijo.